não se incomodar, se você puder, fique de pé e abra sua Bíblia em João capítulo 1, versos 29 a 34. Este é o texto para nossa reflexão nesta noite aqui. João 1, 29 a 34. Estamos aí há 2, 3 dias da comemoração do Natal. E eu quero te levar a pensar um pouco nessa figura de Jesus, né? A pessoa de Jesus e a relevância disso para a nossa fé nesses dias do Natal. João 1, 29 a 34. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Você pode se assentar. Este não é um texto, ou esse texto não é uma daquelas narrativas, né, do nascimento de Jesus. Mas esse texto é um relato do encontro de João Batista com Jesus, e Jesus já na idade adulta, por volta aí dos seus 30 anos. Até aqui, se você ler o Evangelho de João, capítulo 1, até aqui nós temos declarações de João Batista com respeito a Jesus. Mas agora ele está dizendo que ele viu Jesus. Ele se encontrou finalmente com ele. Mais do que uma descrição do encontro, esse texto aqui é uma declaração de fé de João Batista. Ele está dizendo como que ele cria nesse Jesus que ele já conhecia, né? Porque eles eram parentes segundo o Evangelho de Lucas. Mas como que ele crê a respeito dele, por saber de quem se trata, por saber que ele é o Messias de Deus, conforme estava exposto lá no Antigo Testamento. Essas comemorações de Natal que nós temos, pode nos fazer um pouco presos à adoração a um Deus menino. Isso é, em certo sentido, até perigoso, né? Porque as pessoas passam o ano inteiro, estão nem aí com Deus, com Jesus, com nada. Mas chega nessa época do Natal, o nosso coração parece que se quebranta, e a gente fica prostrados diante de uma manjedoura. E nos faz parecer que nós somos uma religião que adora um bebê, que adora um garotinho num berço de palhas. Mas é preciso que se entenda que na fragilidade daquela manjedoura, daquela criança na manjedoura, havia a força de um Deus. E esse retrato de um bebê frágil esconde a força de um ser divino. E por aí nós entendemos o poder do Natal. O que significa Natal? Natal não é só para a gente se prostrar diante de um bebê, mas é para a gente entender que Deus resolveu passar pelo processo normal, né, de vir ao mundo, nascendo como uma criança, e submeter essa fragilidade humana, que é ser um bebê, é depender de pessoas. Mas isso não pode tirar de nós a ideia de que
a história não parou ali, né? A história não para no nascimento de Jesus. E é o texto que nós lemos aqui. O Jesus cresceu, se tornou um homem e vai cumprir então, e cumpriu lá no passado, a sua missão como Messias. Então, João Batista ele vai fazer 3 declarações acerca do que ele cria a respeito de Jesus. E uma declaração está no versículo 29, ele diz: ele, o Jesus, o bebê da manjedoura lá, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A outra declaração aparece no versículo 30, ele é o que tem a primazia, porque existia antes de mim, ele está dizendo, né, o João Batista. Antes dele, o Jesus já existia, ele é pré-existente. E o verso 34, ele faz uma terceira declaração sobre Jesus. Ele diz que ele é o Filho de Deus. Eu queria te levar a pensar um pouco sobre isso nesta noite aqui. Que tipo de fé você tem? O que você crê a respeito de Jesus? Qual é a sua fé? Você só crê no bebê na manjedoura? Ou você tem esse tipo de crença? Você entende, ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, ele é pré-existente, ele tem o primeiro lugar, né? Ele tem a primazia, como João Batista diz, e ele é o Filho de Deus. Como que é a tua fé? Por que você se diz crente? Por que você vem à igreja? Você se submete a participar de uma igreja, crendo no quê, afinal de contas, né? E eu quero nesta noite que você renove um pouco a sua fé nessa época, nesses dias de Natal. E eu quero já antecipar as aplicações que eu quero fazer das declarações que João Batista faz e pegar então 3 palavras, e essas palavras são implicações, são aplicações, que se você aplicar essas palavras na sua vida, você está de fato renovando a sua fé durante esses dias de Natal. A primeira palavra está aí, é a palavra gratidão. Gratidão. Este período de Natal, é para ser um tempo de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus. Por quê? Versículo 29, a primeira declaração que João Batista faz, diz que ele viu a Jesus e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que essa expressão Cordeiro de Deus, ela evoca aqueles rituais de sacrifício do Antigo Testamento. Nos faz lembrar que um cordeiro era oferecido para pagar o pecado das pessoas. Toda a religião do Antigo Testamento, ela funciona em torno disso, né? As pessoas se sentem pecadoras, então elas vão pelo menos uma vez por ano oferecer um sacrifício a Deus. E o sacrifício era pegar um cordeiro de 1 ano branquinho, sem defeito nenhum, e oferecer a Deus. Matar aquele cordeiro ali no templo. E aquilo significava que o sangue derramado daquele cordeiro pagava o pecado daquela pessoa, daquela família. E quando João Batista vê Jesus vindo em direção a ele, ele diz para as pessoas que seguiam a ele, ao João Batista, ele diz: olha, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas entenda, quando João Batista fala isto, ele não está se fixando tanto na imagem do sacrifício cruento, né? Ele não quer que as pessoas fiquem pensando muito no sangue derramado. Mas a intenção de João Batista é pensar no resultado. Ele está dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que essa época é uma época de gratidão. Não é para ficar pensando só no menino na manjedoura. Pensa no Cristo que tira o pecado do mundo. Você já esteve em conflito com alguém? Quando você peca contra alguém,
você magoa alguém, né? Você chateia alguém e aquele relacionamento fica quebrado. E aí quando você tem coragem, né? Ou tem a oportunidade, vai a pessoa dizer assim, olha, queria que você me perdoasse, porque eu feri você, eu não deveria ter feito isso. E a pessoa diz assim, fica em paz, eu queria te perdoar, eu tiro esse peso de você. Qual é a sensação que nós temos, né? Tirou um pecado, né? Agora eu posso conversar com ela, eu posso jantar com ela, eu posso ir na casa dela, ela pode ir na minha casa, a gente pode se cumprimentar, a gente pode se abraçar, não é? Eu queria que você pensasse nisso nessa noite. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o seu pecado. É um alívio que Ele nos dá, não é? É ruim sentir que você está errado, que você é um pecador, que você não está acertando as metas, acertando o alvo. E Jesus veio para dizer assim, ó, você pode fazer isso. Não precisa mais oferecer sacrifício, não precisa fazer mais nada disso. Apenas confie nesta graça. Confie em Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante que em Mateus 1, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, quando está descrevendo o nascimento de Jesus, vai dizer assim os versos 20 e 21, mas depois de ter pensado nisso, está falando do José, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome. Olha o nome que nós acostumamos a falar, não é? E você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Mas por que ele deve chamar Jesus? Olha a razão. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É isso. Esse é o significado do nome Jesus, né? O nome hebraico Jesus significa Deus é salvação. E o anjo vem dizer para José, põe o nome nele de Jesus, ele vai chamar Jesus. E o motivo do nome é porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Por isso que Natal é um tempo de gratidão. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Ele veio tirar o pecado do mundo. Esse é o propósito da vinda de Jesus. Não fica só acendendo luzes, né? Montando árvores, trocando presente. Mas agradeça a Deus. Eu tenho um alívio no meu coração. Porque Jesus veio ao mundo. E Ele veio para salvar-me dos meus próprios pecados. Eu tenho um Salvador. Alguém que tira o pecado do mundo e tira e me liberta dos meus pecados, né? Por isso que hoje eu queria que você pensasse nisso. Uma boa aplicação, uma boa forma de renovar a sua fé nesses dias do Natal é pensando em gratidão. Agradeça a Deus, porque Jesus vindo ao mundo é salvação dos meus próprios pecados. Amém? Uma segunda palavra é a palavra temor. Versículo 30, João Batista falando sobre esse Jesus e dizendo, é este a favor de quem eu disse, após mim, depois de mim, vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. João Batista está dizendo, olha, Jesus é mais importante que eu, porque ele já existia antes de mim. Não sei se você está ligando as coisas, mas lembra que o João Batista nasceu primeiro, não é? Lembra que no encontro lá da Maria com a Isabel, o João Batista vai nascer primeiro. Jesus nasceu depois. Mas
Na idade adulta, o João Batista está olhando para Jesus e está dizendo, ele é antes de mim. E ele não está falando só de ordem de nascimento, ele está dizendo, olha, antes dele se encarnar aqui na terra, ele já existia antes de mim. Ele tem a primazia. O que João Batista está demonstrando aqui é respeito, é temor, né? Porque, na verdade, João Batista, nesse tempo, é mais famoso do que Jesus. Jesus é desconhecido. Ninguém sabe quem é ele. Quem segue, quem o povo segue, a multidão segue, é o João Batista. Ele é famoso. Alguns suspeitam que o próprio Jesus andou meio que no meio do movimento de João Batista, né? Ouvindo as pregações de João Batista. Mas agora o João Batista está dizendo, ele é mais importante do que eu. Você sabe que João Batista vai dizer que ele não era digno de desatar as sandálias de Jesus, né? Isso é respeito, isso é temor, é se inclinar diante de alguém, né? Quando você diz assim, eu respeito essa pessoa. E João Batista está convidando os seus seguidores a respeitar esse Jesus. Respeitem ele. Ele é antes de mim. Vocês estão o vendo agora, mas ele é mais importante do que eu. João Batista vai dizer, olha, convém que ele cresça, que eu diminua, né? E a minha pergunta nesta noite é, quando você está nessa época de Natal, e você olha para essas configurações de Natal, o presépio, né, que a gente chama, o menino na manjedoura, você consegue entender isso? Porque às vezes a impressão que dá, que nós seguimos a Jesus por pena. Dá dó. Ai, tadinho de Jesus. A gente fica vendo na internet, né, algumas frases. Que no seu coração haja um lugar para Jesus. Que coitadinho, né? Não havia lugar para ele na hospedaria, teve que nascer numa manjedoura. É um pobre coitado. Aí, para piorar, na Idade Média, a iconografia cristã, ela acaba criando aquele Jesus que tem uma cara de dó, né? Você fica com pena dele, porque ele fica ali na cruz, assim, meio, né, inclinado, assim, e tem gente que fica com pena de Jesus, né? Dá uma pena dele. Então você fala, por que você está na igreja? Eu tenho uma pena de Jesus, né? Coitado, veio na manjedoura, morreu numa cruz. Tem que seguir, né? O jeito é seguir. Mas esse seguir parece que é por pena. Não é uma fé correta. Tem uma fé correta. Naquela criança, eu já disse, vou repetir, havia a força de um Deus. No aparentemente criminoso crucificado na cruz, há o poder de um ser divino que podia sair dali, sem a ajuda de ninguém. Mas submeteu a isso. Veio para nos salvar. Tema esse Deus. Não fica com pena dele. Mas se incline diante dele. Respeite esse Jesus, não é? Eu queria que você saísse dessa noite, desse lugar, com esse respeito. Eu respeito a Jesus. Porque não é um bebê digno de dó. É um Deus que veio me salvar, que existia antes de mim. Você pode ter 70, 80, 90 anos, mas você não é, nunca vai ser mais velho do que Jesus, não é? Porque Jesus é pré-existente e ele merece respeito, temor. Então, essa época de Natal é uma época para renovar isto. Uma fé que teme a esse Jesus. Eu tenho temor. Eu respeito. Eu reverencio esse Jesus. Eu o adoro.
porque ele existia já antes de mim. E uma terceira e última palavra é a palavra testemunho. Esta época de Natal deveria ser uma época para testemunhar. Testemunhar. Os versos 32 e 34 diz que João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. A fé de João Batista estava fundamentada sobre algo que ele constatou. A constatação de João Batista é: Jesus é Filho de Deus. É uma relação que é confirmada pela descida do Espírito Santo sobre ele. E isso é extremamente importante, não é? A gente vai se acostumando com uma terminologia, a gente vai dizendo assim: Jesus é Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus. Nós vamos perdendo um pouco a noção do que isso significa. Mas nós deveríamos, nessa época de Natal, testemunhar. Jesus é o Filho de Deus. Esse conceito ele é muito importante no Novo Testamento. Só no Evangelho de João vai aparecer 9 vezes essa expressão, dizendo que Jesus é Filho de Deus, sem contar as ocorrências onde ele é chamado de Filho, sem dizer que ele é Filho de Deus. Isso é muito importante na teologia. Em Atos 9:20, diz que logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Está falando do Saulo, né? Diz que o Saulo se converte e logo ele pregava nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus. Romanos 1, verso de 1 a 5, começa a carta dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Jesus é o Filho de Deus. 1 Coríntios 1:9 diz: fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O Filho é importante. Mas eu não sei, eu tenho a impressão que a gente fala de Jesus, pensa no menino na manjedoura, e esquece que ele é o Filho de Deus. Não sei se você entende o significado disso. Talvez uma ilustração um tanto assim insossa, né? Não nos ajuda a entender toda a dimensão, mas imagina que você vai em alguma loja, algum lugar de serviços, e você tem algum problema lá, e você diz assim: eu queria falar com o dono da loja. E alguém vem e diz assim: o dono não se encontra, mas o filho dele está aí. O que você faz? Você diz assim: deixa eu falar com o filho dele. Porque nós entendemos que quando se trata de uma propriedade, né, de um local, de um comércio, de uma loja, você falar com o filho do dono é uma coisa importante, né? É o filho do dono. João Batista está dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Se você não encontrar Deus, você encontra o Filho. Pode falar com o Filho, não é? Por isso que Hebreus capítulo 1
vai dizer que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. De modo que se você busca o Filho, você está chegando no Pai. Isso é extremamente importante. E eu não sei se você consegue entender isso, se a sua fé consegue abraçar tudo isso. Jesus é o Filho de Deus. Testemunhe isto, né? Porque às vezes você está vendo as pessoas fazendo um monte de coisa no Natal. Você diz assim, Natal não é nada disso não. Natal é Jesus que nasceu, né? Todo mundo fala, não, Jesus nasceu, né? Mas faça mais do que isso. Diz assim, esse Jesus que nasceu, Ele é o Filho de Deus. Testemunhe isto. Ele é o Filho de Deus. E só o Filho é quem pode nos salvar, não é? A gente não se salva. Todo o Novo Testamento vai canalizar para isto. Abandona-se às práticas do Antigo Testamento. Chega de sacrificar cordeiros. E agora a gente acredita que o Filho é quem nos salva. Isso é extremamente importante, né? Ele é o nosso Salvador. É Ele que nós aguardamos voltar para nos buscar. É isso que nós precisamos testemunhar. A época de Natal é uma época de testemunho. Aproveite esse momento para isso, para testemunhar. Outro dia, o Ananias, me mandou uma pergunta pela internet, com um vídeo, desses vídeos aterrorizantes que tem na internet, né? De pessoas dizendo que 25 de dezembro é uma data que comemora não sei o que do Deus Sol, não sei da onde. E dizendo que a árvore de Natal é uma coisa dos demônios. E não sei o que. Aquele monte de terrorismo que se faz na internet, né? E eu fico lamentando essas coisas, sabe? Eu acho assim, que os cristãos deveriam aproveitar esse período, quando o mundo inteiro está olhando para esse evento chamado Natal. Testemunhe sobre Jesus. Não perca tempo com essa bobeira de ficar tentando desqualificar as coisas, não é? Até porque assim, o calendário que nós temos hoje não tem nada a ver com o calendário da antiguidade. É difícil comprovar essas coisas, né? O pastor Isaltino dizia que historicamente foi Martinho Lutero que botou uma árvore de Natal lá fora e começou a botar luzes na árvore. É de lá que vem esse costume de ficar enfeitando árvore, né? Quer dizer, um protestante que fez isso, né? Foi o reformador. Se ele está certo, né? Não sei se ele está certo também. Mas ficar acreditando que, porque não é bom não botar árvore em casa, é bom não acender luz, é bom não fazer aquilo. E tem igrejas inteiras que ignoram o evento. Ignoram. Não está acontecendo nada, né? Não está acontecendo nada. O pastor é capaz de vir no púlpito e falar sobre Dia das Mães, mas não falar sobre Jesus no dia do Natal, né? Não é esse o nosso papel. Como igreja, nós precisamos aproveitar esse momento que todo mundo está falando de Natal e fala de Papai Noel e faz nevar no Brasil e um monte de coisa. Mas esse é o momento de dizer, olha, Jesus veio ao mundo. Na fragilidade desta criança na manjedoura tem a força de um Deus. Esse Jesus, Ele é o Filho de Deus. E nós saímos para testemunhar. Saímos para cantar músicas de Natal por aí, como fizemos essa semana, né? Fomos no shopping, fomos nas lojas. Nós vamos testemunhar que esse Jesus, que não sei se nasceu em 25 de dezembro, provavelmente que não nasceu em 25 de dezembro, né? Porque Israel nessa época é frio, acho que não nasceu nessa época, mas isso não é importante. O importante é que nós estamos parando nesse período e celebrando a vinda de Jesus ao mundo. Nós sabemos o que estamos fazendo, vamos ignorar a data. E vamos aproveitar esse momento para agradecer. Porque os nossos pecados
foram perdoados por Jesus. Ele veio para isso. Vamos aproveitar esse período para demonstrar temor e colocar Jesus em primeiro lugar. Ele tem a primazia. É momento de rever nossas prioridades. Vamos aproveitar esse tempo para testemunhar o bebê que é filho de Deus. O Deus que veio ao mundo para salvar a mim e para salvar você.